Olá, meus irmãos, olá, meu povo, povo de Deus, povo abençoado. Bem-vindos a mais Acordando com Fé, e Deus lhes conceda um ótimo dia. Para quem está comigo, com certeza terá um ótimo dia, porque já começa com essa programação de fé e com certeza 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. O tema de hoje, irmãos, é este. Não temos que entender, mas crer. Entenderam? Não tem que entender, apenas crer. Vamos para um hino, depois a palavra. Vamos lá. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falará aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé, se em Cristo firme estás, muito embora morras, pela fé tu viverás. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé na promessa que é fiel, no mesmo momento Deus te ouvirá do céu. Se tiveres fé, a Escritura assim nos diz, sempre eternamente com Jesus serás feliz. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, tu irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Amados, preciosos irmãos, o pilar da cristandade é fé na palavra de Deus.
Inclusive, nós temos Hebreus 11:6, escritura muito usada, muito decorada pelo povo. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a única maneira de agradar a Deus e de receber as bênçãos de Deus, inclusive a salvação, é através da fé. Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, aí está. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, Deus nos chama para crer em coisas que são absurdas para a mente carnal. Por isso que Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Então, não é que o homem ele vem com um raciocínio para avaliar o que Deus disse. Quando Paulo diz o homem espiritual entende bem, é que ele crê. Não é que ele vem com um raciocínio. Ele aceita por fé. Vou citar um exemplo. Em Marcos 11, 23, 22, 23, o Senhor Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, que se disseres a este monte, levanta-te daqui e vai para lá, e não duvidar, mas crer em seu coração que aquilo que se diz se fará, tudo que disser será feito. Então a mente humana, ela vem, mas como que pode a palavra saindo da nossa boca, mandar um monte sair daqui e ir para lá? Irmãos, isso é real. Isto é por fé. Claro que nós não vamos estar aí movendo um monte para lá, para cá, sem uma necessidade. Mas, por necessidade, o Mar Vermelho se abriu. Por necessidade, o sol parou, a lua.
por necessidade, o Jordão abriu. E abriu 2 vezes, com Elias e Eliseu, uma vez com Josué. Então, alguém pode até te desafiar assim, como Satanás disse para Jesus, né? Está escrito, lança-te daqui para baixo, porque Deus disse que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, eles tomar-te-ão pelas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Então alguém diz assim, faz esse monte sair daqui e ir para lá. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você deveria responder a mesma coisa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas, tirando o raciocínio, deixando a fé dirá. Esta fé é a fé que move montanhas. Inclusive, Jesus não falou só do monte, Jesus falou da amoreira, que é Lucas 18. Mas vamos lá. Não queremos ou queiramos saber o processo da bênção de Deus. Nós devemos apenas crer, ficar firmado. Deus vai agir. Ainda que você passa o seu raciocínio na situação e você não vê saída. Esquece o raciocínio. Esquece a sua inteligência. Creia. Quando aquele pai de família levou seu filho lunático para os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio do filho, ele leva então até Jesus, explica a situação para Jesus. Aí o Senhor Jesus diz assim, se tu podes crer, o teu filho será curado. Não. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Por exemplo, às vezes você está aí cansado de pagar aluguel, sonhando com uma casa própria. Aí você analisa as suas condições e você diz, eu não posso. Você quer comprar um carro, ainda que não seja novo, mas um carro que te leva para a igreja, leva ao supermercado para fazer uma compra, te leva ali no riozinho para pescar, ver um parente. E você olha as suas condições, você diz, eu não posso. Agora, se você continuar olhando as suas condições, você não vai poder ter a casa própria. Você não vai poder ter o seu carro. Então você tem que olhar para o sobrenatural. Olhar para Deus. E orar a Deus. E dizer, Senhor,
eu não tenho condição. Tá? Mas eu não venho com raciocínio. Eu venho crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, que faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, 3. Eu venho crendo assim. Está escrito em Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um como esperais. E eu sei que tudo que o Senhor pensa, o Senhor faz. E ninguém pode impedir. Jó 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Então você sai fora do raciocínio e venha crer nas promessas de Deus, ainda que você pensa que elas são impossíveis. Deixa o impossível de lado. Venha crer no Deus do impossível. Você quer ver a glória de Deus brilhando na tua vida? Eu cheguei um tempo de pensar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Era apenas uma provação de Deus. Você deve ficar firme nos seus propósitos. Hoje é como um carro com a luz baixa. Vai clareando perto. Mas de repente, ficando firme, Deus te dá um farol de xenon, que brilha longe. É só esperar. Agora, se você ficar nesta questão, eu não posso, eu não tenho condição, e eu não nasci para isso, você vai continuar nessa esteira. Anda, 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 e não sai do lugar. Mas se você deixar o sobrenatural e continuar crendo, vai acontecer, e não duvidar, ficar firme mesmo, você verá as portas se abrindo. Você verá Deus operando milagres na tua vida, na tua família. É somente crer. Então, como eu disse, se fosse usar raciocínio, então somente pessoas de QI alto conseguiria ser abençoado por Deus. Mas ouça Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Esse é o segredo. Tá? Esse é o segredo. Vou citar outro exemplo. No Salmo 113, a partir do verso 5, está escrito assim: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno
e do monturo ergue o necessitado e faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então, eu até diria assim, quem é como nosso Deus? Que dá uma casa própria para quem não tem condição. Que dá um carro para quem não tem condição. Que coloca como gerente lá da empresa o pequeno. E que enriquece aquele que está lá no monturo. Então, esse é o nosso Deus. Apenas você deve se desligar do teu entendimento e passar a crer na palavra. As coisas impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. É isso. Glória a Deus. É justamente isto. Nós sempre, quando vamos orar, a gente diz, o Senhor abre porta onde não tem porta, caminho onde não tem caminho. O Senhor é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão. É o Deus que fez o maná cair do céu. É o Deus que não deixou o sapato dos israelitas gastar, as roupas não rasgaram, eles não furaram poços e beberam água, não plantaram e comeram. Sim, mas tira isso da mente e coloca no coração. Esse Deus ainda é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Põe no coração e viva tranquilo, não viva aí angustiado, não vive aí apavorado, não vive aí ansioso, não vive aí sem dormir. Descansa. Na hora certinha, Deus vai agir. Espera como Abraão, dando glória a Deus. Tá? Dando glória a Deus. Você já deu glória a Deus por você amanhecer e ter um serviço para você fazer? Vamos lá. No segundo livro dos Reis, Elias, foi culpa de Eliseu, aliás. Após ele adivinhar não, Deus mostrar para ele as tramas do rei da Síria, ele foi então caçado lá em Dotã. Mas Eliseu humilhou o exército sírio. Humilhou. Leia a história que ele vai humilhar aquele exército. E Ben-Hadad, então, cerca Samaria. E vocês sabem, uma tática de guerra, você cerca um país, as rotas de suprimento, e não havendo suprimento, o povo vai à falência. E Ben-Hadad cercou Samaria, não entrava e não saía. E o rei culpando Eliseu, na verdade, era culpa de Eliseu, entre aspas. Porque ele agiu conforme Deus mandou. Mas sabendo que o rei vinha atrás da sua cabeça, Eliseu profetizou. E disse assim, amanhã cedo, quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e
2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isto é, ele estava profetizando abundância de alimento, abundância de víveres. Mas vejam só, um capitão tentou entender aquilo. Ele tentou entender como se hoje alguém fosse comparar um computador, o primeiro computador do mundo, com o computador de hoje. Uma disputa entre os dois. O primeiro computador não chega aos pés do celular. Então, tentar entender como Deus vai agir. Por isso que muitas pessoas não alcançam coisas grandes. Porque o raciocínio pensa, eu só posso isso. Eu só posso aquilo. Aquilo lá é muito grande para mim. Não. Pode ser grande para você, mas não é grande para Deus. E Ele é o teu Deus. Está entendendo? Não é loucura, é fé. E ele não entendeu. Ele usou o raciocínio. O raciocínio foi tão pobre que ele disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? A situação estava brava lá. Uma mulher com fome, 2 mulheres com fome, uma disse assim, ó, vamos comer o teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Aí comeram o filho da outra, no outro dia, vamos comer o seu? Não, senhora, não vamos comer o meu filho, não. E foi uma disputa e foi até o rei. Olha só, as mulheres estavam comendo seus próprios filhos de tanta fome. Então, aquele capitão queria entender, talvez, você também está querendo entender como que Deus vai te dar uma casa própria. Como que Deus vai te dar um carro. Como que Deus vai prosperar você naquele emprego. De você sair lá de baixo, chegar lá em cima, sem pisar nos outros. Hã? Ou você vai pensar igual os israelitas na beira do Mar Vermelho? Que é bênção de Deus? Tenha fé em Deus. Eliseu disse para o capitão, vai acontecer. Só que você não vai comer. Incrédulo. Então, se você não crê, você vai ver acontecer com os outros. Você vai ver os outros tomar posse de bênçãos. E você fica para trás. Então se desfaça do teu raciocínio e creia na palavra de Deus. Creia no impossível. Agora, mente nenhuma captaria isso. Mente nenhuma ia conceber essa ideia. Mente nenhuma ia adivinhar, pelo menos, como que Deus ia fazer. E leia o restante. Lá fora da cidade,
tinha 4 leprosos. E um disse para o outro assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer também. Estamos condenados, leproso. Mas se descermos do arraial dos sírios, se ele nos matar, nós vamos morrer mesmo. Mas se ele não nos matar, tem comida, tem alimento. Agora vejam bem, onde a mente vai? A mente não pode captar isso. Tem que ser por fé. Você tem que acreditar. Esquecer do processo que Deus vai fazer. Acredita apenas. Eu serei abençoado, serei curado. A minha vida vai ser transformada. Eu vou prosperar, eu vou vencer. Eu sou um vencedor. Acredita! O meu Deus toma conta de mim. Você pensa assim, eu estou velho, estou velhinha. Olha, Deus cura idosos também. Deus cura. Não era para uma irmã com o braço quebrado, de 85 anos, dizer assim, bom, o médico falou que eu não tenho como operar, porque se eu operar eu posso morrer lá na mesa, eu sou diabética, não vai cicatrizar a cirurgia. Eu não poderia dizer assim, eu estou velhinha mesmo. Negócio aí de encontro para a morte. Mas Deus mudou o quadro. Deus curou o braço quebrado de uma mulher de 85 anos. Deus curou um câncer, 2 câncer de uma irmã de 86 anos. Você está entendendo? Então, você pode estar velho, velha, idosos, mas não é o fim ainda. Deus pode mudar o quadro. Agora, ouça bem, os 4 leprosos começaram a descer para o arraial dos sírios, acampamento militar, e Deus fez com que os passos dos 4 leprosos fizesse um barulho, um ruído tão grande. Olha só. E eles pensaram assim: Israel se ajuntou com os egípcios, se ajuntou com os filisteus, e agora não é só Israel, são 3 exércitos contra nós. Não somos capazes de vencê-los. E se mandaram. Os 4 leprosos chegam, o arraial, o cafezinho quente, leitinho quente, muito alimento, até tesouros, joias, tudo em abundância. E eles comiam, escondiam joias, escondiam coisas de ouro, mas eles tiveram um bom senso. Eles pensaram, hoje é dia de boas novas, vamos avisar o rei de Samaria. E aí, o rei mandou um mensageiro para ver se era real. Era real. Os portões de Samaria se abrem para o povo sair. E o povo naquela marcha frenética, com fome, correndo, atropela o capitão incrédulo. O capitão morre pisoteado pelo povo. E o povo sai e se alimenta. E a palavra de Deus, que aos olhos carnais, para a mente humana, para o raciocínio humano, era impossível, se torna realidade. E quem creu, provou. Quem creu, comeu. Então creia, não seja incrédulo. Acredita no poder de Deus para a tua vida. Comece esse dia acreditando na tua vitória, no nome do Senhor
Jesus Cristo, nós vamos orar. Aleluia. A irmã Elaine, a irmã Edneia, pede por sua filha Elaine, gravidez complicada. Irmão André Luiz Echagüe, por libertação. Aparecido Pedro da Silva, próstata, solidão. Simone Cristina da Rosa de Oliveira, Desirê e Yasmin Rosa de Oliveira, Maria Valentina, a filha, e Ana Carolina, 12 e 7 anos. E a avó e bisavó, a irmã Cida Rosa. Oração para o irmão Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família. Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Gesino, Sandra, Marcelo, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida, por família Medeiros, por irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros e família, oração pelo meu irmão Flávio Medeiros. A irmã Valdirene, peço oração em favor de Aline Gonçalves, Deus conhece tudo. Também peço oração em favor de meus filhos, netos, genros, por salvação e libertação. A irmã Pedra Silva, peço oração por minha vida, minha família e por minha cunhada Silvana. A irmã Rosane, peço oração por meus filhos. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. E a irmã Cida, peço oração em favor de Moisés por libertação e salvação. E a irmã Sandra, peço oração por venda de um lote e também por Salatiel, que ficou demente, e por sua esposa. Nós vamos agora ler mais 2 folhas aqui do caderno. Vinícius e Ana Lídia, Leia, Jonatas e Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, Rubens, Claudelânia, Anísia, Claudinei, Leandro e Lúcia e suas famílias, Enac, Ana Ruth Lemes dos Santos, Gabriele Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalma, Irapuã e Sandrelli, Tamires Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos, Sandra Lemos e família, Aparecida Lemos e família, João Lemos e família, Elisângela de Oliveira e família, Maria de Oliveira e família, Cristiano Lemos de família, Pedro Lemos de família, Antônio Lemos de família, José Maria Lemos de família, Gabriele Cristina e família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemos dos Santos, Tatiane filha, Márcio e Beatriz, Valdinei e Rosana Eunilza que pede, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, de Alta Floresta. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Todo-Poderoso Pai, eu creio que este é um grande segredo para alcançar o toque de tuas mãos, para se refrigerar debaixo das suas asas, como sombra, para tomar posse da bênção. É apenas crer. Claro, devemos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, como aconteceu lá no caso de Lázaro. Eles tinham sepultado Lázaro, morto, e fecharam a porta da sepultura com uma pedra. Eles tinham capacidade de fazer isso, tirar a pedra novamente. Mas tirar Lázaro do túmulo vivo,
somente o Senhor. Então a parte que era deles, o Senhor mandou ele fazer. Marta, manda tirar a pedra. Agora, o impossível, que era tirar Lázaro vivo, o Senhor fez. Pai, ajuda, acrescenta a nossa fé, para que possamos tomar posse da bênção. O desempregado mandar um currículo, ou ele mesmo ir lá entregar em mãos, crendo que a porta vai abrir. O doente olhar os exames, às vezes dizendo até que a situação ficou pior, ignorar aquilo e crer na promessa, a promessa infalível do Deus infalível. Senhor, Deus, aquele que deseja uma casa, mas não tem condição, que ele possa olhar aquilo, olhando para o Calvário, olhando para o Deus que dá condição. Ó Deus, e assim eu oro por cada nome contido neste caderno. Eu oro por esses irmãos que mandaram hoje o seu pedido, Pai amado. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera o milagre, opera a bênção para as famílias, opera a cura, a libertação, a solução de problemas insolúveis, aquela causa na justiça, Senhor, aleluia, que seja solucionada. Tira os acamados da cama, como aconteceu com Enéas. Jesus Cristo, Enéas, te dá saúde. Meu irmão acamado, meu irmão em repouso por causa do médico, Jesus Cristo te dá saúde. Tenha saúde, seja curado. Gravidez de risco, seja curada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós temos ainda Rosane Charopem. Graças a Deus por estas palavras. Presente de Deus no dia do meu aniversário. Oh, glória. Deus abençoe, irmã Rosane. Feliz aniversário e que Deus te dê muitos anos de vida. Nós tivemos 45 computadores, uma média de 55 irmãos. O irmão Cícero e a irmã Madalena em Limeira. O irmão Alfredo em Tupã. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. O irmão João e a irmã Silene em Queiroz. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Marta Costa, Presidente Prudente. A irmã Bárbara Marília. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene em Tupã. A irmã Maria Helena Agudos. A irmã Pedra Silva Itaí. A irmã Nairzinha de Adamantina. A irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Parabéns de novo. A irmã Keila Jaraguá, Goiás. A irmã Anísia Bastos. A irmã Jeane Cunde, Campo Norte, Goiás. Irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. Irmão Dário, a irmã Lisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão Eduardo, em Bastos. Irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. Pastor Edson Davi, lá de Florianópolis. Irmão Walter, em Lins. Irmã Leandra Góes, Pirapozinho. A irmã Cida, em Bastos. A irmã Sandra, Sergipe. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Solange Maia, em Araçatuba. O irmão Isaac Martins, Limeira. A irmã Janete Jarenco, em Placas do Pará. Irmão Antônio Calado, em Itu. A irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara. E também a irmã Eunilze, em Araçatuba. E a irmã Eliana Rodrigues, Naviraí, Mato Grosso do Sul. E Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.